Nas folhas de proveitos tarifários, o que se pretende é determinar os proveitos a gerar por cada um dos serviços com base no tarifário proposto e nas quantidades previstas para efeitos de faturação, ou seja, o número de contratos e as quantidades anuais de água faturada. Como vamos ver, as folhas de proveitos tarifários obedecem todas à mesma lógica. Primeiro, encontramos os proveitos que resultam dos tarifários aplicados aos utilizadores domésticos. Depois, os utilizadores não domésticos. E, por fim, os proveitos com as tarifas dos serviços auxiliares. Dentro de cada uma das tipologias de utilizadores, temos ainda uma outra subdivisão: os tarifários gerais e os tarifários especiais. Devem ser preenchidas as células com caracteres azul, incluindo as dos tarifários sociais, tarifários aplicáveis a famílias numerosas e as dos serviços auxiliares. No caso da tarifa de disponibilidade, a informação a preencher respeita aos níveis, valores e número de contratos. No caso da tarifa variável, a informação diz respeito aos escalões de consumo, valores e volumes que se prevê faturar em cada escalão. Vamos agora ver com maior detalhe o que se pretende. Começando pelo tarifário geral dos utilizadores domésticos, temos do lado esquerdo a componente fixa e do lado direito a componente variável. Na componente fixa, deve inscrever a designação desagregada da tarifa de disponibilidade. Temos aqui já um exemplo possível. A tarifa fixa aplicável aos utilizadores cujo contador seja igual ou inferior a 25 mm. Caso não seja esta a estrutura pretendida, deve apagar e escrever o que consta da proposta tarifária a apresentar. Por exemplo, se existe uma tarifa diferente para contadores com 15 mm ou com 20 mm, deve escrever isso mesmo, como eu estou a fazer. Na célula C5, correspondente à coluna da quantidade, vamos colocar o número de utilizadores a quem vai ser faturada esta tarifa. Na coluna D, vamos escrever o valor da tarifa de disponibilidade correspondente. Mas atenção, tem de ser o valor diário da tarifa. Caso a tarifa fixa proposta pela entidade gestora seja definida para um período mensal, a tarifa diária deve corresponder ao valor resultante da multiplicação da tarifa mensal por 12 meses, dividido por 365 dias. Se estiver definida como ERSA recomenda, basta dividir por 30. Como posso ter a certeza se a tarifa é mensal? Para ter a certeza da forma como é faturada a tarifa de disponibilidade, consulte uma fatura emitida pela entidade gestora. Por exemplo, no caso apresentado na imagem, a faturação é mensal. Temos a indicação de 1 na unidade correspondente à tarifa fixa, apesar de o período de faturação não corresponder a 30 dias. Neste caso, para chegar ao valor diário, multiplicamos por 12 e dividimos por 365. Se estiver definida como ERSA recomenda, basta dividir por 30. Se, pelo contrário, a tarifa for definida por 30 dias, então as faturas deverão ter a indicação do número de dias do período de faturação e a indicação do valor diário da tarifa fixa. Passando agora à tarifa variável, na coluna F deve ser preenchida a sua estrutura. Já está inscrito um exemplo que corresponde ao cumprimento da recomendação tarifária da ERSAR. Se esta for a estrutura pretendida, então basta preencher, nas colunas G e H, o volume de água que se prevê faturar e o valor previsto para cada escalão de consumo de água. Caso o exemplo não corresponda à estrutura da tarifa variável que a entidade gestora pretende, deve ser apagado o exemplo
e inscrita a estrutura pretendida, por exemplo, se os escalões tiverem uma amplitude diferente. Atenção! Caso a estrutura tarifária seja diferente da que esteve na base da elaboração desta folha, ao preencher deve ter em conta que os montantes de proveitos são calculados automaticamente, pelo que deve verificar o valor que aparece na coluna I. Na coluna K, é necessário preencher o valor dos encargos tarifários dos utilizadores domésticos e não domésticos que resulta do tarifário proposto. Isto é, o valor que um utilizador daquelas tipologias terá de pagar por um consumo anual de 60, 120 e 180 metros cúbicos. O processo não pode ser submetido sem o preenchimento destes campos. Por essa razão, foi incluída uma coluna com mensagens de erro quando os mesmos não sejam preenchidos. É também necessário preencher informação a respeito de outros encargos não tarifários. Deve inscrever o valor unitário da repercussão da taxa de recursos hídricos, a TRH, em euros por metro cúbico na célula K16. Deve calcular o encargo com a repercussão da TRH para um consumo de água de 5, 10 e 15 metros cúbicos nas células K18 a K20. Deve indicar a taxa de IVA aplicável à faturação das componentes fixa e variável do serviço de abastecimento. E, por último, indicar se o utilizador do serviço de abastecimento paga algum outro valor na sua faturação periódica, indicando o valor por metro cúbico se esta for a forma de faturação, ou o valor fixo incluído em cada fatura. Para o preenchimento do tarifário dos utilizadores não domésticos, a lógica é a mesma que vimos até agora. Na componente fixa, temos a estrutura da tarifa de disponibilidade na coluna B, o número de contratos para cada nível ou tipo na coluna C e o valor da tarifa na coluna D. Na componente variável, temos a estrutura na coluna F, a quantidade de água a faturar na coluna G e o valor da tarifa na coluna H. Caso as tarifas apresentadas como exemplo não correspondam à descrição constante do tarifário e ou do Regulamento Municipal do Serviço, deve apagar o texto e substituí-lo pela designação pretendida. Devem aparecer sempre proveitos com serviços auxiliares. No canto inferior esquerdo aparece um resumo desagregado dos proveitos tarifários que resulta do preenchimento da folha e nos dá uma ideia do valor que irá ser faturado com base no tarifário proposto. As folhas proveitos tarifários AR e proveitos tarifários RU têm uma estrutura semelhante à que acabamos de ver, devendo ser preenchidas tendo em conta as mesmas indicações. Existe apenas uma diferença na folha destinada ao saneamento, que tem a ver com o tarifário aplicável à limpeza de fossas. Caso exista uma tarifa específica, é necessário preencher igualmente o campo deste tarifário. Caso seja aplicado o tarifário geral, deve indicá-lo na coluna de observações na célula L86, bem como o número de limpezas anuais incluídas. Na folha Proveitos Tarifários RU, nos encargos não tarifários, deve ser preenchido o valor da repercussão da taxa de gestão de resíduos urbanos. Atenção! Não se esqueça que a estrutura apresentada para o tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos deve respeitar o regulamento tarifário deste serviço.